Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui finalizando mais uma semana, graças a Deus, e compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, nós temos um encontro marcado aqui no Reflexão e Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. É muito importante também você curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas e, principalmente, que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Imagine que nós podemos alcançar muito mais pessoas se cada pessoa que está agora assistindo compartilhar com pelo menos 10 pessoas o link desse programa. Então compartilhe aí nos grupos que você participa, no status do seu WhatsApp, e para pelo menos 10 pessoas aí no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã de sexta-feira, tá bom? Hoje nós vamos refletir em Provérbios capítulo 11, a partir do versículo de número 10. Provérbios capítulo 11, a partir do versículo de número 10, vai nos trazer diversos conselhos práticos para a nossa vida, são importantes para a nossa caminhada e eu quero compartilhar com você nesta manhã. Provérbios capítulo de número 11, a partir do versículo 10, nos diz assim: A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Há um detalhe interessante aqui nesse versículo, essa parte A do versículo, que diz que a cidade se alegra com o bem-estar dos justos, né? Com a prosperidade, com a bênção dos justos, com o crescimento dos justos. A cidade se alegra. Por quê? Porque o justo é aquele que compreende a existência de Deus e se submete à vontade de Deus. E o que Deus quer para a nossa vida é que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e amemos o próximo como a nós mesmos. Então, se nós amamos a Deus de todo o nosso coração e amamos ao próximo como a nós mesmos, quando nós somos abençoados, quando nós estamos bem, quando nós estamos prosperando no nosso caminho, naquilo que nós estamos fazendo, isso naturalmente vai resultar em bênção também na vida de outras pessoas. A bênção que chega a nós irá alcançar também a vida de outras pessoas. Por isso que o texto diz que a cidade se alegra com o bem-estar dos justos. Versículo 11 e 12 dizem, versículo 11 diz assim: Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então, aquilo que eu acabei de dizer, quando um justo, quando uma pessoa temente a Deus é abençoada, isso resulta em bênção também na vida de outras pessoas, na vida das pessoas que os cercam, na vida das pessoas que fazem parte da sua vivência. Mas o ímpio, ele simplesmente usa a sua boca para o mal, né, ou para a sua própria destruição. Interessante que, às vezes, nós pensamos o seguinte, que o mal que o ímpio faz só prejudica o outro, mas, na verdade, o mal que qualquer pessoa faz prejudica primeiro a si mesmo. O mal que qualquer pessoa faz prejudica primeiro a si mesmo. É por isso que nós temos que ser muito prudentes naquilo que nós fazemos, porque aquilo que fazemos com o outro, naturalmente, trará consequências também sobre a nossa vida. Versículo 12, quem fala mal do seu próximo não tem juízo, o homem prudente se cala. O versículo 13 ainda diz assim, que o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Então aqui duas coisas, né, que a gente percebe nesses dois versículos. Primeiro, como é ruim, não é, a gente ver pessoas falando mal umas das outras. A nossa boca, como nós já falamos aqui essa semana, desde segunda-feira, ela precisa ser um canal de bênção.
As palavras que saem da nossa boca devem edificar, devem abençoar, devem gerar vida e não destruição. Então, o texto que nós lemos diz que quem fala mal do seu próximo não tem juízo, ou seja, ele fala por falar, ele fala, né, daquilo que está cheio do seu coração, mas não age com razão, não age com consciência, não age com prudência. Age por impulso muitas vezes, age com arrogância muitas vezes, e isso traz destruição para si mesmo e para o próximo. E ele diz que o mexeriqueiro revela os segredos. Então quem fala demais acaba expondo demais também a sua vida. Por isso que é preciso ter muito cuidado com aquilo que você compartilha da sua vida com outras pessoas. Se alguém fala demais sobre a sua própria vida, acaba expondo demais a sua própria vida. Há um outro detalhe também, é que quando alguém chega até você para falar mal de outra pessoa, muito provavelmente essa mesma pessoa falará mal de você para outras pessoas. Então quando alguém chegar para você falando mal de alguém, não aceite, mude de assunto ou simplesmente diga, olha, eu não quero ouvir falar sobre isso. Se você tiver que falar bem sobre alguém, eu estou aqui para ouvir. Se você quiser falar sobre algum outro assunto, eu estou para ouvir. Mas se você veio aqui simplesmente para falar mal de alguém, eu prefiro não ouvir. Porque a pessoa que vem até você para falar mal de alguém, provavelmente irá até outras pessoas para falar de você. E a segunda coisa é justamente a sabedoria na hora de falar. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de falar e tempo de ficar calado. E há situações em que realmente a melhor coisa que nós podemos fazer é ficar calados, é agir com prudência. Não é sair falando tudo o que pensa, não é sair falando a qualquer hora com qualquer pessoa. Nós temos que ter sabedoria, temos que ter prudência, para que as nossas palavras não nos destruam, para que as nossas palavras não resultem em prejuízo para a nossa vida, e para que também não prejudique a vida de outras pessoas. Então, às vezes, é melhor calar. Às vezes, a melhor resposta é aquela que não se dá. Guarde isso no seu coração. Às vezes, a melhor resposta é aquela que não se dá. Ok? A partir do versículo 14, não havendo direção sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros há segurança. Aqui uma coisa interessante, inclusive eu já até comentei aqui essa semana sobre a questão da pessoa que se acha autossuficiente. A pessoa que se acha autossuficiente, ela naturalmente vai agir com arrogância, achando que ela sabe tudo, que ela não precisa aprender nada, que ela não precisa ouvir nada de ninguém. E ela acaba, muitas vezes, agindo de forma imprudente, impensada, destruindo a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Por isso que a parte A do versículo diz que não havendo direção sábia, o povo fracassa. Então não é qualquer tipo de direção que nós devemos ouvir e receber. É aquela que vem realmente baseada em sabedoria. Há pessoas que já viveram mais do que nós vivemos, há pessoas que já passaram por situações que nós que estamos passando, há pessoas que já têm mais experiência que a gente. E essas pessoas, elas podem sim nos aconselhar, nos ajudar, nos orientar, dizer, sugerir um caminho para seguirmos. Por isso que a parte B diz que com muitos conselheiros, mas não é qualquer tipo de conselheiro, conselheiros que aconselham com sabedoria. Então é preciso saber a quem ouvir, a quem dar ouvidos. Não ouça qualquer pessoa, não dê ouvidos a qualquer pessoa, não siga qualquer conselho. Veja se aquilo que você está ouvindo, se aquilo que estão lhe dando de conselho realmente é baseado na sabedoria divina, se realmente vai edificar a sua vida, a vida de outras pessoas, porque se supostamente abençoa a sua vida, mas destrói a vida ou prejudica a vida de outras pessoas, provavelmente não é de Deus, certo? Versículo 15 diz assim, que quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. Cuidado com as responsabilidades que você assume. Às vezes você assume responsabilidades por outras pessoas que na verdade não estão nem aí, não estão nem um pouco preocupadas se vão agir corretamente ou não. E às vezes usam o seu nome e quem acaba saindo prejudicado é você.
Versículo 16, a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando se trata da justiça divina, cada um de nós dará conta de si mesmo. Mas quando se trata dessa terra, às vezes nós acabamos assumindo as consequências do erro dos outros. Então tenha muito cuidado com os compromissos que você assume, as responsabilidades que você assume, para que você não venha se responsabilizar pela atitude de alguém que vai agir com imprudência, com falta de sabedoria, de forma insensata e prejudicando a sua própria vida. Já vi pessoas tendo sua vida e até mesmo sua família sendo destruída porque se tornou fiador de pessoas que não honraram com seus compromissos. Versículo 16, a mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. Né? Então quem age com bondade naturalmente alcança honra e os poderosos adquirem riqueza. O versículo 17 ainda diz que o bondoso faz bem para si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Olha, esses dois versículos, né, são versículos interessantes, que a mulher bondosa alcança honra e o homem bondoso faz bem a si mesmo. Às vezes a gente acha que ser bondoso é estar o tempo todo fazendo o bem para o outro, né? E às vezes agindo de forma muito simples, às vezes agindo de forma muito imprudente ou às vezes até pura demais, né? Às vezes a gente faz o bem pensando no outro e acaba prejudicando a nós mesmos. O próprio Senhor Jesus diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, não vale a pena fazer o bem ao outro se esse bem ao outro vai prejudicar a nós mesmos. Inclusive, a própria palavra diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Às vezes, para fazer o bem a alguém, a gente acaba se submetendo a uma situação que pode prejudicar a nossa própria vida. O Senhor Jesus, ele resume os mandamentos dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então a minha forma de amar o próximo e de agir com o próximo deve refletir também o meu amor a mim mesmo. Certo? Quando a gente fala de altruísmo, não é pensar apenas no outro e esquecer de nós mesmos, não é sobre isso. Amar o próximo como a si mesmo. Então eu não devo amar o próximo ao ponto de prejudicar a mim mesmo. Isso é agir com falta de sabedoria, é ser imprudente, é ser inconsequente. Eu devo amar o próximo, devo servir ao próximo, devo ser bênção na vida do próximo, mas sem prejudicar a mim mesmo, sem destruir a mim mesmo. Certo? Então o bem que eu faço para o outro não pode trazer o mal para mim. O bem que eu faço para o outro não pode trazer uma consequência de destruição para mim. Então eu preciso abençoar o outro, mas também sem deixar de ser abençoado por aquilo que estou fazendo. Veja que no final do versículo 17 ele diz que o cruel fere a si mesmo. E há muitas pessoas que são cruéis consigo mesmas, porque pensam o tempo todo no outro, esquecem de si mesmas, consequentemente às vezes esquecem da sua casa, da sua família, da sua vida e vivem simplesmente querendo ser bom para o outro e acabam prejudicando a si mesmos. Versículo 18 diz que o ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Olha, qualquer coisa errada, mais cedo ou mais tarde trará as consequências, certo? Então não adianta ganhar coisas, conquistar coisas, ser alguma coisa que na verdade se resuma apenas às coisas desse mundo. Ou seja, não adianta ter dinheiro, fama, poder e não ter, por exemplo, e principalmente a bênção de Deus, a presença de Deus e a aprovação de Deus. Não adianta ter o aplauso do mundo e a reprovação de Deus. Não adianta agradar a todos e desagradar a Deus. Não adianta. Tudo que esse mundo possa oferecer é pouco diante daquilo que Deus tem nos dado.
O que nós realmente precisamos é da presença de Deus. Por isso que Davi diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Deus é suficiente para a minha vida. Deus é tudo o que eu preciso. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas às vezes as pessoas vão em busca das coisas desse mundo, correm atrás das coisas desse mundo e destroem a sua própria vida, prejudicam a sua própria vida. Pensam às vezes apenas no agora e esquecem das consequências daquilo que estão fazendo agora. Tudo que a gente faz hoje, a gente vai colher mais cedo ou mais tarde. Versículo de número 19, tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Então a questão da consequência, né? Quem age com justiça desfruta da bênção da vida. Quem age com injustiça e quem pratica o mal caminha para caminhos de morte. Versículo 20 diz assim: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Aquilo que eu acabei de falar, não adianta agradar a todos, receber o aplauso de todos, a aprovação de todos e ter a reprovação de Deus. O mais importante é agradarmos a Deus, é fazermos a vontade de Deus, porque é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos permite acordar todos os dias, é Ele quem nos dá tudo o que nós precisamos. Não adianta agradar ao mundo e desagradar a Deus. Cabe a nós agradar a Deus em todo o tempo. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração do justo será poupada. O mal, aquele que pratica o mal, uma hora receberá a consequência do seu mal. Aquele que faz o que é certo, aquele que faz o que é justo, uma hora terá também a recompensa da sua justiça. Como joia de ouro e focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O que é que ele está querendo dizer com isso? A pessoa que se preocupa apenas com o seu exterior, a pessoa que não tem sabedoria, a pessoa que não age com prudência, é mesmo que colocar uma joia no focinho de porco. O que é que ele vai fazer? Ele vai fuçar a lama e aquela joia naturalmente vai ser perdida na lama. Então, a nossa preocupação não deve ser apenas com o exterior ou com o que as pessoas veem, mas principalmente com o que Deus vê, que é o nosso coração. Antes de ver as ações, Deus vê as nossas intenções. Antes de ver as nossas atitudes, Deus vê as nossas motivações. É preciso estarmos cientes dessa verdade. Versículo 23, o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Aquele que teme a Deus busca fazer sempre aquilo que é certo. Quem não teme a Deus vai fazer sempre aquilo que vai resultar em destruição. Versículo 24, uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Versículo 25, a pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Quem abençoa é cada vez mais abençoado. O generoso, ele é cada vez mais abençoado. Aquele que abençoa o outro é cada vez mais abençoado. Lembrando que não vale a pena e não adianta fazer pelo outro e destruir a si mesmo. Pensar apenas no outro e deixar de pensar em si mesmo. Não é sobre isso. Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu não devo fazer o bem ao próximo e prejudicar a mim mesmo. O bem que eu faço para o próximo não deve gerar mal para a minha vida. Deve ser bênção na minha vida também. Então quando a gente faz algo que está agradando a Deus em benefício do outro, isso resulta cada vez mais em bênção para as nossas vidas. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Olha, isso me fez lembrar, quando eu estava lendo esse texto, daquele momento do início da pandemia. Se você lembra, lá no início de 2020, março de 2020, quando se chegou então a orientação de ficar em casa e fechar os comércios e tudo mais, antes das coisas fecharem, você vê que as pessoas iam às vezes ao supermercado comprar alguma coisa e não encontravam.
E eu lembro, por exemplo, que coisas como álcool em gel, que foi muito utilizado, subiu assustadoramente de preço. Então, no momento de crise, no momento de preocupação, no momento de incerteza, em vez das pessoas facilitarem o acesso às coisas, dificultaram o acesso. Então, às vezes a pessoa retém, não é? Deixa de fazer o bem e acaba prejudicando as pessoas. Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu sei que eu posso ajudar alguém, abençoar alguém, ajudar alguém, eu devo fazê-lo, porque a omissão também é pecado. A omissão também é pecado. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Né? A consequência, tudo que a gente faz traz uma consequência. Quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Atrás de que você está correndo? O justo é aquele que faz a vontade de Deus. O ímpio é aquele que está apenas preocupado consigo mesmo. É aquele que não teme a Deus, aquele que não honra a Deus, aquele que não ama a Deus, aquele que não obedece a Deus. Então, pense sobre isso. Né? Que proveito há naquilo que você está fazendo? Qual o sentido daquilo que você está fazendo? Daquilo que você está correndo atrás? Qual o sentido? Né? Porque se você confia demais nas riquezas e pensa apenas nas coisas desse mundo, uma hora a casa vai cair para você. Certo? Mas os justos reverdecerão com a palmeira, estarão sempre renovados com a presença de Deus. Os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Olha só, aquele que perturba os outros, aqueles que faz o mal, aqueles que pensa apenas em si mesmo, acabará ficando sozinho. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, né? O fruto do justo é árvore de justiça, é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Isso nos remete a um texto que está em Tiago capítulo 5, versículo 20, que nos diz assim: saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então, quando a gente vê que alguém está indo para um caminho de destruição, para um caminho mau, destruindo a si mesmo, destruindo a vida de outras pessoas, quando a gente consegue trazer para Deus, trazer para o caminho certo aquele que estava indo para o caminho mau, nós estamos ganhando vidas. Estamos salvando vidas. E devemos fazer isso através da palavra de Deus, o Evangelho, que, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que nós tenhamos esse propósito de alcançar cada vez mais vidas, trazendo aquele que está na perdição para a presença de Deus, para que possa viver e andar num caminho de justiça. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Ora, nem mesmo o justo está imune da disciplina e da correção. Todo aquele que faz a vontade de Deus, mas que em algum momento faz algo que desagrada a Deus, também naturalmente terá as consequências dos seus atos. Terá a correção, a disciplina e a exortação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter aprendido com esses diversos conselhos que nós ouvimos aqui nesta manhã e durante toda esta semana. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui finalizando mais uma semana onde compartilhamos a Tua Palavra e onde eu creio que muitas vidas foram alcançadas através do conhecimento da Tua Palavra. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pessoa que nos ouve, que nos assiste, ó Deus, nesse instante. Onde quer que esteja uma pessoa nos assistindo e seja abençoada por Ti.
e que aqueles, ó Deus, que não estão assistindo sejam também alcançados e tocados pela tua palavra, pela ação do teu Espírito. Concede-nos, ó Deus, um final de semana abençoado, nos guarda, Senhor, e nos livra de todo o mal, e que tudo que façamos seja para a glória do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua presença, obrigado pela tua palavra, pela salvação em Cristo Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um ótimo feriadão aí. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos abençoar cada vez mais vidas, tá bom? Deus abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser, às 6:30 da manhã.